Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do C12 Brasil. Uma alegria estar com você nesse dia tão especial em que eu recebo meu amigo querido Alessandro Borges, da PVA Contabilidade, membro fundador do Fórum Valor Brasil em Belo Horizonte. Alessandro, que alegria ter você conosco aqui. Obrigado, Ivan. Meu nome é Alessandro Borges, né, como você já falou, né? Sou contador de profissão, sou CEO aí do grupo PVA, ligado à PVA Contabilidade, que é o nosso principal carro-chefe. Sou um cidadão bem casado, né? Tenho uma esposa maravilhosa, chama Leila, 2 filhas lindas aí, sou suspeito para falar, tão linda que as minhas filhas são, Júlia e Laís. E isso aí, estamos nessa caminhada maravilhosa aí que Deus tem permitido. Alessandro é um querido, tem tido uma jornada relativamente há pouco tempo no C12, mas o suficiente para algumas experiências muito marcantes, né, Alessandro? Sim, estamos aí há pouco tempo, né? E como foi falado, me apaixonei desde então, né? Então estamos aí na casa. O que tem sido mais marcante assim para você, Alessandro, em termos da comunidade, do conteúdo? O que tem sido assim mais importante você destacar sobre esse assunto? Eu tenho já um tempo numa caminhada de hombridade, né, de melhorar essa questão de posicionamento do homem diante do Senhor, procurando melhorar, e sempre, como estou no mercado, né, como empresário, sempre tive essa necessidade de conversar com meus pares, né, então, mas isso é sempre muito difícil. E o C12 tem proporcionado isso, tem dado, né, essa direção, conhecido pessoas aí fantásticas que estão nessa mesma trilha que eu estou, né? Porque como empresário, muitas vezes você está sozinho, você está meio perdido ali na situação, mas os pares vêm te ajudando e automaticamente também dá um alinhamento para dentro de casa, né? Você vai vendo como vai conduzindo as coisas, como Deus vai nos atraindo e juntando, tem sido muito agradável aí. Sensacional, e é impressionante como a gente fala da cultura do C12, né? Uma das culturas que a gente tanto fala é a cultura do búfalo, e que a gente percebe muito isso nessa sua fala, Alessandro, o quanto que é importante e é necessário que pares, né, se conectem para enfrentar os desafios que estão postos aí, né? E aí, quando a gente fala das realidades todas que você insere, né, do negócio, da contabilidade, dos muitos negócios que a gente tem vivido, né, cada vez mais e se torna necessário que a gente tenha pessoas que comungam da mesma fé, que tenham as mesmas visões acerca do negócio vocacional, que tenham o coração aqui que Deus tem para a gente para fazer a coisa de forma honesta, com valores do reino, né? E quando se cresce, quando se anda junto, não é verdade, Alessandro? Quanto que é valoroso a gente ter gente que tem o mesmo coração. E uma percepção, sabe, Alessandro, a gente tem, natural, né? É que às vezes a gente trilha essa jornada por muito tempo e pensa até que está sozinho, até que você começa a se plugar num grupo como esse e você fala, poxa, olha, coisa que eu estava tentando fazer, estou vendo que alguém está fazendo aqui, outro está fazendo ali, e isso se torna algo muito prazeroso, né? Não é verdade? Verdade. Isso, o caminhar sozinho, ele não é bom também, porque em muitos momentos, como empresário, você acha que você está fazendo certo, não está. Então esse alinhamento com outras pessoas, com outros pares, né? Essa orientação que se tem, porque muitas vezes o empresário, né, a gente se acha que está sabendo de tudo, mas na verdade nós estamos aprendendo, né? Então a gente percebe claramente que colabora muito. Claro que você tem que estar sempre se esvaziando um pouco de você para entender um pouco como é que as coisas estão acontecendo. E o C12 tem completado bem isso aí, tem nos ajudado muito isso aí. Sensacional. Aproveitando então para convidar você que está do outro lado, ouvindo ou vendo esse vídeo ou podcast. Você é convidado a participar desse fórum. Nós estamos em Belo Horizonte, tem espaço para você que tem esse coração em transformar o seu negócio numa perspectiva de eternidade, né? Fazer negócios com valores do reino. E a propósito disso, o C12 ele tem um currículo, nesse currículo a gente sempre fala, num período do devocional, a gente fala de negócio numa perspectiva teórica, de gestão com o melhor conteúdo possível para agregar ao CEO, ao líder do negócio da melhor maneira possível, teoricamente, e a gente também fala sobre o ministério, obviamente, é como a gente distribui esse dia do fórum, né? E aí, especificamente hoje, falando sobre a parte devocional, algo que é um assunto muito importante para a gente trabalhar, e eu queria discutir um pouquinho isso com você, Alessandro, é sobre
a generosidade radical. Né? Tem um texto que a gente pode tomar por referência que conta a história de Davi, que era um desses generosos radicais, né? O quanto que ele colocava à disposição do povo de Deus, né? Toda a riqueza que tinha. Há uma conta, né, de um dos textos do Antigo Testamento que fala que em números de hoje, atualizados os números de hoje, ele dedicou, enquanto comunidade, mais de 115 bilhões, o que seria bilhões de reais nos nossos tempos de hoje. Queria que você falasse um pouquinho sobre como que nós devemos usar aquilo que Deus tem colocado na nossa mão de forma generosa, né, para esse avanço, esse crescimento, né, que o povo de Deus precisa ter. A gente olhando, né, como um alinhamento com a palavra de Deus, com o Senhor, a gente não tem como ver a generosidade dele para conosco, né? Então, o simples fato dele já ser tão generoso com a gente, né? Jesus aí, nas minhas questões lá com o meu time, eu até falo JC na veia, né? Jesus sempre aí, você vê essa generosidade. Então, como não ser generoso, né? Claro que também não é uma questão de estalo, você vai percebendo e vai melhorando isso. Na minha ocasião, generosidade vem muito com os exemplos, né? Própria questão do próprio Senhor, que já é o nosso exemplo, Jesus é o nosso exemplo maior aí, mas também com pequenos gestos, né? De pessoas. Eu sempre comento, quando eu tenho oportunidade, de falar, às vezes você ser generoso com uma pessoa, um pequeno valor, alguma coisa assim, é fácil. Mas talvez também o Senhor está te orientando a fazer coisas grandes. Radicais, assim como você deu o exemplo aí de Davi, e você precisa entender isso, né? Claro que também tem as questões, isso aí é um âmbito financeiro, que às vezes o Senhor vai te falar, né? Já comentei sobre isso, uma pessoa que doou um carro, eu já vi pessoas dando casa, né? Então, tem um cliente nosso também, lá antigo, que quando a empregada dele, que criou os filhos dele, né, estava saindo, ele pedia simplesmente só acertar as contas e ela ir embora, né, virou para mim, me chamou, Alessandro, vamos fazer aqui. Ele foi lá e comprou um apartamento para ela, a mulher não tinha casa. Então ele deu uma casa para a pessoa. Mas como também a gente vê atos grandiosos de generosidade, na minha profissão, por exemplo, que é eu escutar um pouco, ficar um tempo, né? Já caminhei ali com alguns empresários que batendo a cabeça, e alguns até 2 tentaram suicídio, e na ocasião eu senti de estar ali com ele e falei assim, cara, nós estamos juntos e nós precisamos dar uns passos aqui. Então ali ele entendeu e o Senhor curou ali. Então o ato de generosidade, ele é muito intenso, muito intenso. E a gente vai descobrindo com o tempo. É impressionante você observar o tamanho, né, que pode ser generosidade. Eu fico pensando o quanto que é grande a generosidade, que para a gente às vezes é pequena, quando você oferta, por exemplo, para uma pessoa que o valor que ela percebe de grande é pequeno para a gente. Né? Pensa, você vai dar algo para uma criança, às vezes o desejo dela, o máximo que ela pode pensar, é um presente que vale para você muito pequeno diante do que você chama de uma generosidade radical, algo grandioso, enfim. Então, é muito importante a gente ter essa percepção. E algo que eu falo é que, às vezes fica mais cômodo, é mais confortável a gente pensar nessa generosidade do pequeno, né, como a gente dizia no interior, da moedinha, da niquinha, né? Mas o quanto que é relevante a gente ter a oportunidade de trabalhar com algo que transforma uma região, transforma uma comunidade inteira, que pode transformar um país inteiro, e às vezes é o ato de alguém que tem naturalidade com aquilo que Deus colocou nas mãos. Porque em última instância, que a gente sempre fala, e você já compartilhou isso algumas vezes, eu lembro, tudo fica aqui. E o quanto que a gente às vezes poderia ter aproveitado de uma forma muito melhor se a gente tivesse colocado isso de forma muito mais prazerosa aos pés, né, de Deus, como foi lá de Jesus, como foi lá no Novo Testamento, quando a mulher entrega tudo que tinha, né, ao Senhor, e isso é usado de forma tão bonita, né, tanto que até hoje, nos nossos dias, a gente vê o testemunho disso. Né? A gente vê claramente, cara, que quando a gente faz esse ato da generosidade,
quem está sendo generoso fica muito mais nem aquele refrigério de Deus, né? Porque quando você está doando, vou doar essa caneta, vou fazer generosidade com a revista, com o livro, mas quando eu faço algo realmente significativo, você vê assim, poxa, abrir mão de uma coisa, né? Eu já testemunhei lá o caso libertador para mim foi quando uma pessoa doou um carro, carro de luxo. Não foi qualquer carro, não foi qualquer carro, foi um carro valioso, mega luxo para a época. E naquele momento eu estava recém-convertido ali na época, eu orei ao Senhor e pedi a ele, falei assim, Senhor, eu quero experimentar isso. Então daquilo ali para mim foi uma virada de chave, porque eu entendi, quando sobrar, Ivan, eu vou ajudar alguém, vou fazer alguém. A generosidade é para você, para o outro e tal. É para todo mundo, até mesmo uma pessoa supostamente simples, desde que ela tenha a vontade, o querer ajudar. Para mim trouxe a memória exatamente que o Senhor que nos proporciona isso. A gente não faz as coisas, no meu entendimento, não faz as coisas porque o Alessandro quer. É porque o Senhor tem permitido. Se Ele tem me permitido eu chegar em lugares grandiosos, participar de coisas grandes, com certeza é aquilo que eu também vou poder ser generoso com outras pessoas. E pensa se depois a gente descobrir, né, e eu acho que é fácil perceber isso, Deus não coloca a gente em posições ou nos oportuna ter coisas, recursos e tal, exatamente para abençoar alguém ou para gerar um marco que vai transformar comunidades, transformar países, transformar uma geração inteira, né? E o que fala muito com a gente, Alessandro, eu tenho tido isso com uma própria experiência, eu sei que é a realidade de muitos de vocês que estão aí, o quanto que nós somos frutos de uma generosidade. Né? E nem sempre foi apenas o resto de algo que sobrou. Em algumas situações foi algo marcante. Você vai lembrar de um dia que alguém doou para você, ou numa doação você foi abençoado em algo que foi volumoso, né? Então, mas uma coisa que eu percebo e que parte muito e marca muito é quando você tem a conclusão de que você é dependente de Deus e não daquilo que você tem na mão. Sim. E que muda tudo, né? Porque se você pensar que o que você tem é seu, totalmente seu, e você, né? A gente é um pouco egoísta. Você pensa naquilo. Mas quando você entende, poxa, isso aqui que eu tenho, que eu administro é do Senhor, e Deus quer que eu administre isso da maneira possível, colocando à disposição do outro. E, aliás, a Bíblia fala sobre isso, né? Sim. Quando é que você ouviu ou encontrou? É quando você alcançou o necessitado, né, de alguma forma. Lembrando aqui rapidinho, eu lembro que quando nós começamos realmente o escritório, que eu saí da pessoa física para ir para a jurídica, eu lembro que eu chamei já o Renato, né, meu sócio atual hoje, tem o Marcos também, mas era só o Renato na época, e eu lembro que nós paramos lá em frente ao escritório, e eu falei com ele assim, Renato, nós vamos trabalhar dessa forma, e na minha percepção eu não quero ser a melhor contabilidade. Nós queremos ser uma referência. E o que é uma referência? Que as pessoas possam nos consultar, né? Você possa orientar, possa capacitar pessoas, que é essa visão do todo, né? Quando eu estou ali me colocando à disposição, você olha, Ivan, eu estou aqui, cara, mas se você quiser uma pergunta rápida, tirar uma dúvida, isso aí não vai ser cobrado de você, não. Nós estamos aqui, eu tenho interesse e louvo a Deus se você crescer, se eu puder te ajudar. Então, a generosidade do tempo, de se disponibilizar, de entregar, é muito, muito fantástico. Que, aliás, é um dos marcos de generosidade do Fórum do C12. Pensa você que está aí, como é que eles se estruturam, né? Nós temos, pelo menos, no mínimo, 12 CEOs, assim como o Alessandro, que dirige empresas com... Quantos colaboradores você tem hoje? Hoje nós somos 35. 35 colaboradores, centenas de clientes, uma das maiores empresas de contabilidade aqui em Belo Horizonte, e ele se dispõe ou se doa num grupo como esse, né, para pensar em ações práticas de outros colaboradores, de outros membros da mesa, que de alguma forma podem ser influenciados positivamente com o conselho, a dica, a experiência, né, que membros como o Alessandro têm. Então você que está nos vendo aí, né, ou nos ouvindo, você é convidado a ser provocado a isso, né, porque nesse grupo que se reúne,
nós sugerimos práticas e orientamos e construímos orientações que nem sempre é o mais comum que se vê, porque se tem uma coisa que a gente vai tentar cada vez mais trabalhar como coesão nesse grupo, é que você seja cada vez menos preocupado com aquilo que você tem, ou menos construindo para si, e construindo através daquilo que você tem na vida de tantas pessoas com generosidade e generosidade radical. Sim, participar disso é fantástico. Você que está aí nos escutando, vem logo para cá. Vem participar com a gente, porque não fique sozinho, né? A palavra de Deus já nos orienta que ficar sozinho não é bom. E como empresário, o C12 tem dado esse suporte aí bem legal, tem feito bons amigos. Estamos avançando aí, vamos avançar muito. Alegria ter você com a gente, Alessandro. Você é muito querido e muito especial estar com a gente. Deixa uma notinha aí sobre a PBA, fala para as pessoas que estão nos vendo aqui, como é que elas podem adquirir seus serviços, ter interação com você. Fala aí. A PBA Contabilidade já está no mercado há um bom tempo, né? Nós somos ali localizados na Floresta. Temos as redes sociais também, né? @PBA Contabilidade no Instagram, no LinkedIn. Né? Temos também o nosso telefone, 31 25 26 2700, que também é um WhatsApp. Então, lá você vai ter um time todo para recepcioná-lo e ajudá-lo da melhor forma possível. Nós trabalhamos em todo âmbito, né? Desde a abertura de uma empresa até o seu encerramento, a gente caminha para trabalhar que essa empresa esteja sempre, né, ativa, mas nós fazemos toda essa área, pessoa física e jurídica, em todos os âmbitos. Sensacional. Alegria demais ter você com a gente. Muito obrigado, Alessandro, pela conversa sempre muito amistosa, muito legal. E a gente convida você a vir participar do Fórum do C12 no Brasil e em Belo Horizonte. Você tem uma cadeira, com certeza, nesse grupo de pessoas que têm pensado seus negócios com a visão de gerar valor na eternidade. Vem para cá. Um abraço. Um abraço aí.